Filipenses capítulo 3, verso 1 ao verso 11 diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo, apóstolo Paulo dizendo, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, pertencente à tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Somente até aí. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco através dessa ministração. Pai, em teu nome, nos apresentamos a ti, Senhor, como ovelhas que precisam ouvir a voz do seu pastor. Pai, venha falar conosco nessa manhã através dessa ministração, através de cada um desses versículos. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, trazendo a nós conhecimento, Senhor, e colocando, Senhor, através desse conhecimento, domínio próprio, colocando conhecimento, colocando virtudes, ó Deus, que vem do trono da graça. Senhor, que nós possamos, através dessa ministração, ó Deus, exalar os atributos que vêm do Senhor, aqueles atributos que o Senhor comunica com cada um de nós. Fala conosco, Senhor, através da sua santa palavra, que os nossos ouvidos, o nosso coração estejam voltados para o Senhor. Não deixe que nada venha distrair as nossas mentes, não deixe que o inimigo venha roubar, Senhor, a palavra que será semeada em nosso coração. Que cada um de nós saia daqui, Senhor, de uma forma diferente, confiando mais no Senhor, acreditando mais no Senhor, que a nossa fé seja renovada nessa manhã. Mais uma vez o que nós te pedimos é o que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que os apóstolos de Jesus, e o próprio Jesus mais fez, foi combater falsos ensinos, combater falsos profetas. Foi uma das coisas que Jesus, tanto Jesus quanto os seus discípulos, os seus apóstolos mais fizeram. Se você pegar todas as cartas de Paulo, a carta aos Gálatas principalmente, que é combatendo os judaizantes, né? Aqueles que queriam acrescentar a obra de Jesus, sempre queria acrescentar mais alguma coisa. Só a fé em Jesus genuína não bastava para eles. Eles queriam colocar a circuncisão, queriam colocar outros pensamentos filosóficos. Só a fé para eles não bastava. Eles tinham que acrescentar mais alguma coisa. As cartas de João, João combatendo os gnósticos. Sempre, irmãos, os discípulos combateram falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores. O texto que acabamos de ler foi escrito há cerca de 2000 anos atrás e não poderia ser um texto mais atual, irmãos. Volta lá no verso 1. É um texto completamente atual, porque da mesma forma que Jesus combateu fariseus,
aqueles que são hipócritas em relação à palavra de Deus. Do mesmo jeito que Paulo combateu vários desses falsos mestres, João, Pedro, todos eles, irmãos, da mesma forma, nós precisamos nos preparar para que a gente identifique falsas doutrinas, falsos mestres que tentam colocar no Evangelho coisas que são contrárias à Bíblia, coisas que Jesus já cumpriu. Eles querem trazer de volta coisas que não é necessário mais. Hoje a única coisa, irmãos, que basta para a pessoa ser salva é crer. Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É esse o caminho para a vida eterna, só Jesus. Em Jesus nós temos o caminho, em Jesus nós temos a verdade e em Jesus nós temos a vida. Irmãos, algo que nós falamos ontem no grupo dos homens foi que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, irmãos, só que qual é o problema? As pessoas querem acrescentar no Evangelho coisas que Jesus nunca ensinou. Os cultos são voltados para homens, o foco é completamente, os louvores são focados nos homens, o culto é focado nos homens, a ministração é para que os homens se sintam cada vez melhores, se sintam bem no mundo em que a gente vive. E Evangelho não é isso, irmãos. Evangelho é cruz, Evangelho é redenção, Evangelho é sofrimento também, Evangelho é morte, Evangelho é ressurreição. Veja em 1 Coríntios capítulo 1, versos de número 21 a 23, Paulo combatendo também essas falsas doutrinas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 ao 23. Veja só: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por quê? Porque veja só o que os judeus queriam. Veja só, os judeus, eles querem sinais milagrosos. Não é o que as pessoas procuram hoje? O que as pessoas procuram hoje são sinais. Os judeus queriam sinais. Os gregos procuravam sabedoria. Eles queriam que a pregação fosse igual os filósofos gregos, cheio de palavras difíceis, cheios de coisas agregadas da filosofia. Eles queriam algo a mais no Evangelho. E Paulo fala assim: olha, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós, irmãos, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A pregação do Evangelho é focada em Cristo Jesus e este crucificado. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Nada de novo vai ser acrescentado. Nada de novo deve ser acrescentado. No nosso culto, irmãos, o foco é Jesus, é falar dele, é adorar a Ele, é cantar para Ele, é tirar parte do nosso dia para a gente se entregar a Ele em louvor, em adoração, em honra. O culto não é para cada um de nós, o culto é para Ele. As pessoas procuram milagres, as pessoas procuram profecias, as pessoas procuram... hoje tem muito o sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura, é colocar um pouco do Evangelho, mas colocar um pouco de coisas que agradam as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam assim: eu vou lá na sua igreja, o que tem de diferente lá? Eu falei assim: não vai, lá é chato, a gente só cultua lá, não tem mais nada de interessante, a gente só tem o culto. Não tem nada, não tem nada. É só o culto a Deus. Se você quer evangelho, você vai ser bem-vindo. E o evangelho que nos confronta vai ser apresentado a você. Agora, se você está procurando alguma coisa a mais, aqui não é o lugar. Aqui nós pregamos Cristo e esse crucificado.
Aleluia, o foco da nossa adoração é essa. E Paulo vai nos mostrar que a gente precisa ter cuidado, irmãos. A gente precisa estar vigilantes. A gente não pode, e os irmãos devem cobrar isso da liderança da igreja. Nós não podemos desviar o nosso foco de Jesus. O nosso culto é para Ele, a nossa vida é dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O culto, a vida, o trabalho, todo o nosso foco é para Jesus. Comece a viver assim. Comece a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. A obra de Deus. E você vai ver que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus também vai cuidar das suas coisas. Quem crê diz amém. Volta lá em Filipenses, verso 1. Capítulo 3. Ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Veja, ele vai ligar agora os capítulos 1, 2 com o capítulo 3 e 4. É a sequência do ensinamento. É uma carta escrita. Ele pega o capítulo 1, 2 e diz assim: agora, finalmente, depois de tudo que vocês ouviram, depois de tudo que vocês perceberam, do que vocês viram aonde eu estou, como eu estou, depois que eu ensinei para vocês o amor entre os irmãos no capítulo 2, agora, depois de tudo isso, o que eu quero ensinar para vocês agora, Paulo dizendo é: alegrem-se sempre, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, é a palavra principal da carta aos Filipenses. Mesmo em cadeias, mesmo em privações, mesmo em necessidade, Paulo nos ensina que nós devemos nos alegrar. Mas não é alegrar na situação, é nos alegrar no Senhor. Foi oportuno, Thaís, colocar aquele louvor na hora da oferta. Sou feliz em Jesus. Quando a gente começa, irmãos, esse é o grande segredo que as pessoas não sabem. Os cristãos não sabem. Eu vou te contar um segredo. A sua alegria não deve estar em coisas, não deve estar em situações, porque situações mudam, coisas se perdem, sonhos se frustram, mas Jesus, Ele é imutável, Ele não muda. Se você colocar a sua alegria no Senhor, se você colocar o foco no Senhor, o Senhor não te decepcionará. A sua vida vai crescer de fé em fé, de glória em glória, mesmo que as coisas não vão do jeito que você imagina, mas se a sua fé estiver firmada no Senhor, a sua vida será diferente. A sua vida vai dar como é que fala? A sua vida vai dar uma virada. Vai ser uma transformação de vida. Até sua esposa vai falar assim: nossa, você está diferente. Por quê? Porque a alegria não está mais voltada em coisas, está focada no Senhor. Alegrem-se no Senhor. A nossa alegria, o nosso culto não é antropocêntrico, não é no homem. O nosso culto, a nossa alegria, a nossa vida é cristocêntrica, é em Cristo. O culto é em Cristo, a vida é em Cristo, a alegria é em Cristo, o foco é Jesus. Coloque Jesus como o foco. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai mais além. Ele fala assim: escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim. Se tiver que escrever de novo, Paulo usa a repetição, e não só Paulo. O texto que o Cássio leu, olha só como o Senhor vai falando. O texto que o Cássio leu, 2 Pedro, capítulo 1. Vai lá rapidinho, verso 12. Olha o que ele diz: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas.
Eles estão sempre lembrando, porque, irmãos, evangelho não é coisa nova, não. Evangelho é coisa antiga. O que a gente prega hoje é o que eles pregavam há 2000 anos atrás. É o mesmo evangelho. Não pode ter acréscimos de coisas novas. Pedro dizendo, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Que coisas? Aquilo que Jesus disse, aquilo que os apóstolos ensinaram. João, se você for lá na primeira carta de João, ele vai falar assim, olha, não vos trago um mandamento novo. Eu trago um mandamento antigo. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, não tem nada novo. É o mesmo evangelho. João está dizendo, não tem nada novo. É o mesmo evangelho. Paulo vai dizer, não me canso de escrever a vocês as mesmas coisas. Eles estão usando a repetição para que isso fique gravado na cabeça dos irmãos, para que a gente aprenda através da repetição. Ou seja, o que eles estão mostrando? Irmãos, não tem nada novo. O alimento, olha só como, eu fico impressionado, irmãos, como as coisas se encaixam. Os alimentos que são indispensáveis para a gente, são repetitivos. Tem irmãos que amam rodízio japonês aqui, diz amém. Mas se não tiver rodízio japonês pro resto da vida, você vive? Vive. Agora sem água, quem vive sem água? Os alimentos que são necessários, a gente repete todos os dias, para que a gente esteja bem alimentado, irmãos. A palavra de Deus não precisa de coisas novas. Repete, sejam santos, mudem a maneira de vocês viverem, sejam conhecedores da palavra de Deus, se esforcem na leitura. Não é o que ele diz lá, 2 Pedro 1, verso 15, ele diz, eu me empenharei para que também depois da minha partida, o que ele está falando? Depois que eu morrer, eu quero que vocês sejam capazes de inventar coisas novas, inventar uma nova maneira de cultuar, trazer elementos que são seculares para dentro da igreja. Não, para que vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Esse é o foco, manter as mesmas coisas. A palavra de Deus não muda, ela é imutável. O que eles pregavam há 2000 anos atrás, é o que a gente deve pregar hoje. Não, Henrique, mas vamos trazer alguns elementos diferentes para chamar a atenção de jovens. Vamos trazer alguns elementos para chamar a atenção de outras pessoas. Não, vamos focar no Evangelho. O Evangelho da cruz, repetido e repetido várias e várias vezes, até ele ficar gravado na nossa consciência. Se você for lá na carta de Hebreus, você vai ver, lá no livro de Hebreus, você vai ver que Paulo, para muitos estudiosos, Paulo que escreveu, mas ele escreve assim, olha, eu venho trazendo para vocês precisam voltar às bases do Evangelho. Eu vou ter que repetir as bases do Evangelho, para que vocês aprendam, para que vocês entendam. Então é necessário, às vezes a gente vai mais adiante, mas às vezes é necessário a gente voltar para as bases do Evangelho. O Evangelho é cruz, o Evangelho é ressurreição, o Evangelho é aprender de Jesus. Gênesis fala sobre Jesus, Êxodo fala sobre Jesus, todo o Antigo Testamento fala de Jesus, todo o Novo Testamento fala de Jesus. Toda a palavra de Deus aponta para uma pessoa. O Evangelho, aprende isso, o Evangelho é uma pessoa. Que pessoa? Jesus de Nazaré. Tudo é voltado para Ele. Enquanto as outras pessoas querem inovar, a gente vai do lado oposto. A gente vai mantendo, firmado cada vez mais no Evangelho. E assim, irmãos, a entrada no reino de Deus vai ser inteiramente suprida para todos vocês. É o que a palavra de Deus diz. Se você confia, diga amém. Verso de número 2, capítulo 3. Veja só a preocupação de Paulo. Amados, capítulo 3, verso 2. É isso mesmo, Filipenses 3, 2. Filipenses 3, 2. Ele vai dizer assim: cuidado
com os cães. Cuidado com cachorros, é isso que ele está falando? Cuidado quando você estiver andando na rua com os cachorros, é isso que ele está falando? Não, não é. Cuidado com os cães. Quem são esses cães? Veja só, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Por 3 vezes ele vai dizer, cuidado. Cuidado com quem vocês ouvem, não é assim que eu falo para vocês? Cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. Cuidado aonde vocês estão indo. Cuidado. Quem são os cães aí? Quem são os cães? São aqueles falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinadores, que só o evangelho não basta para eles. Eles precisam acrescentar algo para chamar a atenção. Só a palavra não resolve. Cuidado com os cães. Sabe quando Jesus fala assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir? Todo mundo pensa que esse ladrão aí é o diabo. Não é não, são falsos pastores. É o diabo também, né? Mas são falsos pastores que ele está falando. Cuidado com os falsos pastores. Sabe o que eles faziam aí, irmãos? Eles iam nas igrejas, Paulo pregava, Paulo saía, viajava para outro lugar, aí vinham os falsos e falavam assim, não, só esse negócio de você aceitar Jesus e estar crendo em Jesus não resolve não. Vocês precisam circuncidar também. A lei de Moisés diz que precisa circuncidar. Então só Jesus não resolve. É Jesus e a circuncisão. Veja só. Paulo vai alertar os bispos de Éfeso, quando ele vai se despedir dos bispos de Éfeso. Olha só o lembrete de Paulo. Vamos lá para Atos, capítulo 20, verso 28 a 32. Veja o cuidado do apóstolo para com os bispos de Éfeso. Ele diz assim, cuidem de vocês mesmos. Cuidado, ele diz assim para os bispos, cuidado. E cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está fazendo um alerta para nós, os pastores. Tomem cuidado e cuidem do rebanho que Deus colocou sobre as vossas mãos. Ele diz assim, quando ele está se despedindo, né? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes. Ele está preocupado com lobos? Não. Quem são os lobos ferozes? São aqueles que vão penetrar no meio da igreja e eles não poupam o rebanho. Olha só, dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Parece que ele está escrevendo isso hoje, né? Por isso, vigiem. Por isso, tenham cuidado. Lembrem-se que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Olha o amor do apóstolo Paulo. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. O que Paulo está alertando? Cuidado, porque a heresia, irmãos, tem rosto bonito. A heresia tem fala mansa. A heresia tem aparência de piedade. A heresia parece inofensiva, mas ela tem um veneno que é mortal. A igreja precisa aprender a identificar os falsos profetas. E por isso que eu pego no pé dos irmãos. Conheçam, leiam, saibam quem é o Deus, qual é o Deus que vocês servem, como Ele lida com o servo santo e com aquele que é desobediente. Aprendam, leiam, meditem nessa palavra de dia e de noite. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo não pega leve. Hoje, irmãos, muitos têm, não, mas vamos orar por eles. Vamos lidar com eles. Não, eles não pegavam, os apóstolos não pegavam leve, irmãos. Cuidado com os cães. Quando João vai falar sobre os cães, ele fala, quando ele vai falar lá em Apocalipse, ele fala, ficarão de fora do reino de Deus os cães. É a mesma palavra grega, tanto em Filipenses, quanto em Apocalipse. Ele está falando das mesmas pessoas. Ficarão de fora os cães. Por que ele usa a palavra cães para lidar com os falsos profetas?
Cachorros, irmãos, no Antigo Oriente, era tratado, não é tratado como um amigo do homem, igual a gente faz hoje. Eles eram tratados com repúdio. Ou seja, Paulo está repudiando os falsos pastores, os falsos mestres. Não tem meias palavras com o apóstolo Paulo, com o apóstolo João. E também Pedro, se você for lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, ele também vai dizer, o cão volta ao seu vômito. Olha como é as palavras que ele usava para falsos pastores. Contra falsos pastores, irmãos, nós não devemos pegar leve. E hoje há muitos cães latindo em várias igrejas. E o problema é que tem vários cristãos que vão ouvir latidos de cães. Cuidado, você pode estar entrando num local e ouvindo latido de cão, em vez de ouvir o evangelho. Cuidado com os vídeos, cuidado com o que você ouve, cuidado, irmãos. Veja só, esses homens, como eu falei, eles iam nas igrejas e falavam, Cristo só não basta, crer só não basta, precisa circuncisão. E quando Paulo vai escrever a Gálatas, ele fala assim, se precisa de Cristo e mais alguma coisa, veja o que Paulo fala, Gálatas capítulo 2, verso 20 e 21. Olha o argumento de Paulo. Ele diz assim, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, olha só, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o foco do Evangelho. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça ou a justificação vem pela lei, então Jesus morreu em vão. Se você colocar a morte de Cristo para a salvação e a circuncisão, então não precisa de Jesus. A circuncisão resolve. Então Jesus morreu em vão. Tem um vídeo que circula aí do R.R. Soares. Ele fala assim, você crê em Cristo muito bem, mas se você não dá o dízimo, você é ladrão. Se você é ladrão, você não entra no reino do céu. Então é Jesus e o dízimo. Para ser salvo, Jesus, ok, beleza. Mas vamos acrescentar o dízimo. Então se coloca Jesus e o dízimo, Jesus morreu em vão. A salvação, irmãos, é exclusivamente pela graça de Deus. Exclusivamente. Na Idade Média, tinha os monges que se autoflagelavam. Não sei se os irmãos já leram sobre isso. Eles se autoflagelavam para que a purificação viesse através da flagelação. É colocar Jesus mais a autoflagelação. Só Jesus não resolve. Eu preciso me autoflagelar. Não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Vamos ficar com o evangelho simples. Vamos ficar com o que os apóstolos escreveram. Vamos ficar com o que Jesus escreveu. Jesus, o que precisa fazer para ser salvo? Crê em mim e será salvo. Tu e a tua casa. Crê. Só que a gente tem um problema, irmãos. A gente fala assim, creia no Senhor. Não, mas só crer? Eu não quero só crer. Eu quero fazer algo a mais. Eu quero ir na igreja que tem os muros, que eles já viu, eles colocam os muros de tijolo, aí os crentes vêm derrubando os muros aqui. Eu quero servir a Jesus, mas eu quero derrubar muros. Eu quero servir a Jesus, mas eu quero participar da fogueira santa. Eu quero pagar R$1.000, R$500 para poder participar da fogueira santa. Irmãos, vocês querem fazer isso? Não precisa. Jesus fala assim, creia. É que crer é algo pouco para muitas pessoas. Só crer é algo pequeno para muitas pessoas. Esquece a circuncisão, é o que o Paulo está falando. Esquece isso, volta lá, Filipenses 3. Versículo 3, ele vai começar o versículo 3 dizendo assim, pois nós é que somos a circuncisão. Por quê? Porque nós servimos a Deus em espírito. Veja como se liga ao que Jesus falou para a mulher samaritana. Virá o tempo que os adoradores não adorarão mais neste monte, nem no templo. Chegará o tempo que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quer adorar a Deus? Adore a Deus em espírito e em verdade. O povo de Deus é identificado pela adoração.
E a adoração direcionada a Deus em espírito. Porque só adoração não resolve. Tem igrejas que adoram a santos. No discurso dizem que não. Mas na prática, Maria é redentora, corredentora. Maria é o caminho. Então não adianta só adorar. Tem que adorar a Deus e em espírito. Foi perguntado uma vez para mim: Henrique, o que você acha de cantores evangélicos gravarem com cantores seculares? Eu falei, não adianta. Se for comercialmente é ótimo. Mas não adianta alguém que não adore em espírito e em verdade louvar ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não aceita. Henrique, eu não concordo. Pode não concordar. Não adianta artistas falarem de Jesus, sendo que não vivem para Jesus. Não adianta. Deus não recebe. Você não acredita? Não tem problema. Não adianta um cantor secular gravar uma música evangélica dizendo que está adorando a Deus. Deus não recebe. Deus não aceita. Deus só aceita louvor daqueles que são os seus filhos. Henrique, eu não acredito. Eu te provo. Abre aí a carta de Tito, de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15 e o 16. Veja só. Para os puros, cantar é puro. Cultuar é puro. Trabalhar para os puros é pureza. Louvar ao Senhor para os que são puros revela pureza e Deus aceita. Mas e os impuros e descrentes? Para os impuros e descrentes, nada é puro. Pode cantar, Deus não recebe com pureza. Não recebe, irmãos. Ao contrário, olha só. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então eles não podem cantar com pureza. E se não canta com pureza, Deus não aceita. Verso 16. Olha só. Afirmam que conhecem a Deus. Dizem que conhecem, mas pelos seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom. Agora eu te mostro que privilégio a igreja tem de cantar e Deus receber o nosso louvor como um cheiro suave. Esse privilégio só a igreja tem. Aos puros, tudo é puro. Agora, eu quero ir um pouquinho mais longe. E é o que me preocupa mais, eu já falei para os irmãos. Até culto, irmãos, de igrejas, Deus não recebe. Louvor de igrejas, Deus não recebe. Pregação de igrejas, Deus não recebe. Louvor não recebe, oferta não recebe. Deus nem está no lugar. Mas Henrique, o culto está sendo direcionado a Deus, Deus não recebe? Não. Me prova. Provo. Amós capítulo 5, verso 21 e 23. Veja o que Deus vai dizer sobre o culto da nação de Israel nesse tempo. Deus, irmãos, não pega leve não, tá? Com culto falso, Deus não pega leve não. Veja isso. Eu odeio, é Deus dizendo, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Olha só, eu não suporto as suas assembleias solenes. Preste atenção nisso. Mesmo que vocês me tragam os melhores holocaustos, as melhores ofertas de cereal. Não tem aquelas igrejas que falam assim, não, tragam o melhor sacrifício que Deus vai aceitar. Não vai aceitar. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. E ele finaliza dizendo, afaste de mim o som das suas canções. Já pensou, irmãos? A igreja está cantando, cheio de instrumentos, cheio de tecnologia, cheio de coisas, lindo para o mundo. E Deus está falando, afasta de mim isso.
não ouvirei a música das suas liras, ou seja, não ouvirei a música dos seus instrumentos. Estão cultuando, estão falando em nome de Deus, estão pregando em nome de Deus, cantando em nome de Deus. Deus está falando, não estou aceitando. É em vão, o culto é em vão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que ao cantarmos, o céu se abra para receber o nosso louvor. Que ao pregarmos, a glória de Deus desça, a gente aprenda sobre Deus e a gente viva de forma digna do Evangelho. O que eu quero ver aqui, irmãos, são homens que vivem o Evangelho, mulheres que exalam o Evangelho, jovens que vivem e cresçam vivendo o Evangelho, famílias que ao cultuar, ao se juntar para cultuar, a glória de Deus desça no lugar. Os irmãos vão ler hoje o capítulo 7, leram ontem os 6 de 2 Crônicas, hoje os 7, 8 e 9, vocês vão ver Deus visitando o templo construído. Por quê? Porque eles se prepararam, colocaram tudo no lugar, se consagraram. Aí sim, quando eles se juntaram, Deus não falou assim, eu desprezo o culto de vocês, não. Deus os visitou e os abençoou, porque o culto foi da forma que Deus quer. Na igreja, sinceridade não resolve. Na igreja, o que resolve é verdade. Cante na verdade, pregue a verdade, oferte com verdade, cultue com verdade. Aí sim, Deus se agrada do nosso louvor, da nossa oferta, da nossa pregação, do nosso culto. O nosso culto tem que acabar aqui e subir, e o Senhor, que cheiro agradável. O culto da igreja Reformados em Cristo sobe a mim como um cheiro agradável. Que seja assim, irmãos, o nosso culto na presença do Senhor. Volta lá, Filipenses 3. Paulo finaliza o verso de número 3, diz assim: nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Esse é o nosso objetivo, confiar em Cristo e não na carne. Por quê? Porque esses estavam confiando na sua circuncisão. Não, eu sou circuncidado, então eu sou filho de Deus. Paulo está falando, não confie na carne, porque se fosse para confiar na carne, eu deveria confiar mais. Por quê? Veja o versículo 4 ao 7, ao 6. Ele diz assim: eu mesmo tenho razões para ter tal confiança. Por quê? Se alguém pensa que tem razões, se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Como Paulo, eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, eu sou pertencente ao povo de Israel, eu sou pertencente a uma das únicas 2 tribos que restaram, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei de Moisés, fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eram zelosos, irmãos. Eles pegavam o dízimo deles era assim. Eles tinham o cominho, aí eles pegavam o cominho, aquele monte de cominho, e separavam certinho, grão por grão, para dar exatamente o dízimo certinho de cereais, de grãos, de temperos. Eles eram tão zelosos pela lei, que eles faziam tudo milimetricamente certinho. O que Paulo está falando, quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu sou tão zeloso quanto a lei, que eu sou perseguidor, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Então, se é para confiar na carne, eu deveria confiar muito mais do que vocês. Ele está atacando os que pregavam que tinha que confiar na carne. Por quê? Ele está falando assim, vocês não são fariseus, eu sou. Vocês não foram circuncidados ao 8º dia, eu fui. Vocês não são zelosos quanto à lei, não são irrepreensíveis, eu sou. Então eu deveria confiar mais na carne do que vocês. Contudo, Paulo vai mostrar que o Evangelho é muito maior, é muito melhor do que o que eles estão considerando como lucro. Por isso que Paulo vai dizer, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por quê? Porque Cristo, porque Jesus
é maior, Jesus é melhor, Jesus é completo, Jesus me preenche. Eu não preciso de circuncisão, eu não preciso viver de campanhas em campanhas, eu não preciso ficar sacrificando o meu corpo, machucando o meu corpo, andando em estrada de joelho até chegar em determinado lugar para fazer sacrifícios. Não preciso. Agora, tudo isso eu considero como perda. Por quê? Porque eu tenho o Evangelho de Jesus Cristo. Eu considero tudo como perda. Verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do que, irmãos? Do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmãos, viva, se alimente, que seja o seu pão, que seja a sua água espiritual. Viva a palavra, mastigue a palavra, acorde e medite na palavra, durma e medite na palavra, e você vai ver que todas as outras coisas são consideradas esterco. Se você tiver, você vai dar glória a Deus. Se não for o momento de você ter, você vai dar glória a Deus do mesmo jeito. Porque você entende o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu de nada tenho falta. Esse é o sentido. Eu já tenho Deus como meu pastor. Se eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Eu sirvo a Ele. Eu busco a Ele. Eu coloco Ele em primeiro lugar. E as demais coisas que você precisa, fique tranquilo. As demais coisas Ele vai acrescentando. Porque o que vem do Senhor, as bênçãos que vêm do Senhor, elas não acrescentam dores. Ao contrário, ela traz paz para dentro de casa. O que Deus dá, irmãos, multiplica. O que Deus dá traz paz, traz alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4:4. E vos direi novamente, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se, irmãos, no Senhor. É Ele. Ah, mas Henrique, você não sabe o que está acontecendo, o que está faltando. Não importa. Alegrem-se sempre no Senhor. E Ele vai repetir o que Ele disse no versículo 1 do capítulo 3. Novamente direi, para que você fique gravado na cabeça de vocês. Alegrem-se. Mas Paulo, e a circuncisão? Ele fala assim, não, perda. Eu quero o Evangelho. Mas Henrique, tem a fogueira santa que você coloca lá e a fogueira queima e Deus... Não, Evangelho. Vamos trazer umas novidades para a igreja. Vamos fazer algo diferente. Não, perda. Vamos ficar com o Evangelho. Te oferecerem qualquer coisa fora o Evangelho. Você fala assim, não. Deixa para lá. A gente vai ficar do jeito tradicional. Do jeitinho que Jesus ensinou. É o que a gente vai continuar fazendo. Se você concorda, diga amém. Então tá bom. Verso 8. Paulo vai dizer assim. Mais do que tudo. Estou lendo novamente mesmo, tá? Mais do que tudo isso. Mais do que isso. Considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Essa semana a gente estava conversando, eu estava falando com a minha mãe. Teve um momento que a gente estava fora da igreja, e meu pai conquistou muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. É muitas coisas. E vos novamente direi, muitas coisas. Quando veio para Jesus, o que aconteceu com essas muitas coisas? Perdeu tudo. O Senhor falou assim, não. Agora você vai começar a caminhada. Vai recomeçar a caminhada. Sabe o que vai acontecer? Vamos limpar. Tira isso. Carro vai embora. Bens vão embora. Comida vai embora. Casa vai embora. Volta tudo para o zero. Não saíram? Agora volta tudo para o zero. Vamos recomeçar. Mas vamos começar do jeito certo. Vamos começar com estrutura. Vamos começar firmado na rocha. Que a partir disso o crescimento vai ser produtivo. Vai ser com bênção, vai ser com paz. E no futuro, vocês vão ver o que eu vou fazer.
E agora, vivendo o futuro, a gente vê que vale a pena servir ao Senhor. O meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele diz assim, eu considero, a ideia aí é eu considero desprezíveis o que os outros acham que é valioso. Paulo está dizendo, eu considero como desprezível, repugnante, é essa a palavra, é repugnante. Tudo que não vem do Senhor, tudo que não agrega a minha fé, é repugnante, eu não quero. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo Jesus. E mais, e ser encontrado nele, verso 9. E ser encontrado nele, olha o que o Paulo quer. Esquece essas coisas. Eu quero ser encontrado em Jesus. Não quero ter a minha própria justiça que procede da lei. Eu quero a justiça que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Henrique, me dá um norte para a minha vida. Viva pela fé. Abacuque 2:4. É o alerta do profeta de Deus. Ele diz assim. Abacuque 2:4. Ajuda ele aí, Mateus. Abacuque 2:4. Ele diz assim, veja, o ímpio, ele vive envaidecido, né? E os seus desejos, ele fica envaidecido nos seus desejos, nos seus sonhos, e nada disso é bom, irmãos. O ímpio vive assim. Mas vocês que são servos de Deus, vocês que confiam no Senhor, vocês que ouviram a palavra da fé, e acreditam que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, o Cristo, Filho de Deus, vocês devem viver pela fé. Henrique, então o que eu preciso fazer para ser justificado? Nada. O que a gente precisa acrescentar ao nosso culto para que seja melhor aceito? Nada. Pensa aí, eu queria fazer uma dinâmica rápida, bem rápida. Pensa aí num ato de alguma coisa que você faça que possa comprar a sua fé. Eu sei que você entende que nada que você faça vai comprar a sua salvação. Mas pensa num ato que você acha que poderia resultar na salvação. Pensa aí. Pode falar. Uma coisa que você poderia fazer, não, se eu fizer isso, eu acho que Deus vai aceitar como condição para a salvação. Pode falar. Uma coisa boa, irmãos. Coisa boa que você pode fazer. O que você pode fazer de bom? Doações. O que mais? Jesus. Vocês não conhecem nada de bom que vocês podem fazer? Nada? Obedecer. Ajudar o próximo. O que mais? Vamos lá. Eu já falei demais, agora quero ouvir vocês. Um ato bom que que a gente pode fazer, que no ensino de muitas pessoas daria conta de pagar a salvação. Falei. Não entendi. Quem falou? Acabar com a fome. Tá bom, vai. Vocês estão muito acanhados. Vamos ver como Deus enxerga os nossos atos de justiça. Isaías 64, verso 6. Já sabe. Lembra o texto, todos nós pecamos, todos nós estamos afastados de Deus, somos como impuro, todos nós, olha só, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, todos, em relação à salvação, não tem como, irmãos, não tem nada, eu não vou falar o que é trapo imundo, depois vocês procuram. Uma das coisas era pano que limpava a lepra dos leprosos.
Mas a outra coisa vocês procuram para ver o que ele está falando que são as nossas obras em relação à salvação. O que são trapos imundos? Procure. Os irmãos curiosos vão procurar. Procure. Ele está falando que os nossos atos de justiça são como esses panos, trapos imundos. Irmãos, se nós não podemos fazer nada, graças a Deus por Cristo Jesus, que uma vez pendurado na cruz, sofreu o que sofreu, e na última palavra que ele disse na cruz, nós vamos chegar no sétimo culto da ceia, né? Da sétima palavra, ele diz assim, está consumado. Agora ele diz, está pago, comprei, libertei, salvei. Agora eles não precisam de atos de justiça, porque nenhum ato deles os salvará. Agora, pelo que eu fiz, pelo que eu paguei, diz o Senhor, eles podem entrar nas mansões celestiais. O véu se rasgou. A separação que tinha entre Deus e o homem acabou. Irmãos, vocês não precisam que eu ore para que vocês recebam a bênção do Senhor. O véu rasgou. Vocês podem chegar à presença de Deus, vocês diretamente. A minha oração não é melhor que a sua. Você pode orar, pode se apresentar a Deus, e Deus vai ouvir a sua oração. Paulo fala assim, eu desprezo a minha justiça. Por quê? Porque eu estou justificado plenamente em Cristo Jesus. A minha alegria é em Cristo, o meu culto é para Ele, a minha justificação foi por causa dEle, eu sou salvo por causa dEle, serei glorificado por causa dEle. Tudo é por Jesus. É a justificação pela fé. Irmãos, Lutero estudou toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Mas quando ele chegou em Romanos, e ele leu a frase, a justificação é pela fé, isso mudou a vida dele. Isso mudou a história do cristianismo. A partir dali veio a reforma protestante. E agora a Bíblia traduzida para que a gente possa entender. E agora não precisa mais, né? Nunca precisou, né? Mas foi o que a igreja ensinou. Precisava de indulgências, precisava de obras, precisava de sacrifícios. Não, não, não. A justificação vem pela fé. Vocês vivem pela fé. Verso 10 de Filipenses. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer, hein? Quero conhecer Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero a participação nos seus sofrimentos. Quero me tornar como Ele na sua morte. Paulo está falando, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Irmãos, quando orares, falamos isso no grupo dos homens ontem, entra no seu quarto. Por que no quarto? Porque no quarto tem intimidade. No quarto você não está com ninguém. Você pode se entregar ao Senhor. Você pode estar próximo do seu Deus. Falar com Ele e sentir que Ele fala com você. É o que Paulo quer. Eu quero conhecer a Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. E quero me tornar como Ele na sua morte. Verso de número 11, ele termina dizendo, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não está dizendo que ele mesmo vai alcançar isso. Ele está dizendo que através do choro vem a alegria. Através do vale vem a terra prometida. Você está no deserto, irmãos, tenha certeza que o final do deserto nos leva à terra prometida. Todo o nosso foco é em Jesus. A palavra é para Ele, o culto é para Ele, nossa vida é para Ele. É isso que Paulo está falando. Esqueça esse negócio de sacrifícios, esqueça esse negócio de circuncisão. Foque apenas em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.